A paz do Senhor, né? Eu sou Maria Paiva. Bom, eu tô voltando aqui com mais um áudio. Nesse áudio, eu queria esclarecer um assunto que eu acho que eu ainda não cheguei a esclarecer aí em nenhum áudio, né? Que é porque alguns dos que têm acesso aos áudios, eles reclamam e me xingam de analfabeta por causa da minha maneira de falar, né? Eu não sei se eu já expliquei do porquê nós falamos assim, porque eu falo assim. Nós sabemos que cada pessoa, cada sotaque, ele muda de acordo com o lugar onde a pessoa mora, né? Se você pegar ali um carioca e botar ele de frente para o cearense, você vai ver que os dois falam completamente diferente, né? Mas não é por causa disso que o carioca é melhor do que o cearense e nem o cearense melhor do que o carioca. Eles apenas são acostumados com a maneira de falar no lugar onde eles moram, porque eles já crescem aprendendo aquela maneira de falar, né? É como uma criança que ela é japonesa, ela não vai crescer de maneira nenhuma falando brasileiro se ela mora no Japão. Claro, ela vai falar a língua do país dela de acordo com o que fala no país dela. Se uma criança, ainda que ela seja japonesa, ela venha morar no Brasil e ela cresça ouvindo o idioma brasileiro, é claro que ela vai falar brasileiro, ou seja, ela aprende a falar de acordo com o país e o lugar onde ela mora, porque ela aprende de acordo com o que ela vê as pessoas falar. Por isso que existe tantas línguas, né, e maneiras de falar diferente. E isso vai variando de lugar para lugar, né? Como, por exemplo, em Minas Gerais, as pessoas costumam falar uai, né? Quando vão falar uma expressão de surpresa. Em outros lugares eles falam, como aqui eles falam Ave Maria, vixe, nossa, né? Então vai mudando de lugar para lugar. Assim como num lugar o nome de uma coisa é um e no outro lugar é outro, assim vai mudando também a maneira de falar, o sotaque de cada um, né? Você pode ver, tem pessoas que falam oxi, né? Vixe, uai, que é mais costume dos mineiros falar uai, ou seja, eles falam aquilo que eles são acostumados a ver as pessoas da localidade deles falar. Aí tem pessoas que elas rejeitam a palavra de Deus de qualquer jeito. Até pela maneira da pessoa estar ali falando, eles querem arrumar só uma desculpa para poder rejeitar, né? Eu falo assim porque eu não sou paulista, eu não sou de São Paulo, não sou carioca, não moro no Rio, sou cearense. E o cearense ele tem um sotaque totalmente diferente do que mora no Rio de Janeiro, do que mora em São Paulo, do que mora em Minas Gerais. Se pegar esses 4 estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Minas Gerais, você vai ver que são 4 sotaques totalmente diferentes. Por quê? Porque em cada lugar as pessoas falam de uma maneira diferente. Mas será que os 4 estão errados? Claro que não. É a maneira deles falar e cada um deve respeitar. E não é errado, né? Certa vez eu vi na escola uma meninazinha que ela tem o sotaque dela é bem, digamos que o dela é ainda mais pior do que o meu. O lugar onde ela mora, eles ainda falam as coisas mais que para os inteligentes, eles chamam logo de burro. E a professora dela, a mulher muito educada e estudada, né? Porque para ser professora tem que fazer faculdade e tudo. Ela falou uma palavra e ela falou num sotaque diferente dos outros alunos. Então a meninazinha ficou rindo dela, disse que ela havia falado errado, né? E eu admirei a atitude da professora. Eu admirei a atitude da professora, que ela disse assim, ela não falou errado de jeito nenhum. Ela simplesmente não falou da maneira como você fala. Ela falou da maneira como é costume no lugar dela falar. Mas não é porque ela não falou do jeito que você fala que ela está errado. É a maneira dela falar. Então, tanto você está certo como ela também está correta. É a maneira dela falar, é a maneira que ela aprendeu. Então, não está errada.
Eu achei muito interessante porque a mulher ela é estudada, ela tem faculdade, ela é professora e ela falou isso. Por quê? Porque ela sabe que é um costume, né? A maneira das pessoas falar muda de lugar para lugar. E isso deve ser respeitado, porque nem todo mundo é igual. Não é porque no Rio de Janeiro as pessoas falam de uma maneira que as pessoas do Ceará vão chegar lá vão ser obrigadas a falar da maneira que eles falam. Né? Por quê? Porque cada qual tem sua tradição, tem o seu costume. Então é por isso que eu falo assim. Aqui nós chamamos redemoinho, redemoinho, né? Olhos, os olhos, é assim a nossa maneira de falar, porque nós crescemos, né, aprendendo dos nossos pais, ouvindo eles falar. Uma criança, ele vai aprender aquilo que ele vê os pais fazer, aquilo que ele vê as pessoas fazer e falar. E aqui as pessoas falam assim, então a gente aprendeu assim. Por mais que a gente estude, tente aprender ali a falar bem direitinho, mas é de origem, a gente já nasce, já começa a aprender aquilo, então fica na mente da gente o tempo todo, né? Embora a gente às vezes até tenta falar direitinho, mas sempre a raiz ela puxa mais, né? A pessoa pode ir pro Rio e tentar falar ali da maneira como os carioca falam, mas ele sempre vai uma hora falar da maneira do cearense, porque ele nasceu, cresceu aprendendo a falar da maneira que o Ceará fala, né? Então ele nunca vai conseguir se adaptar totalmente. Então eu não vejo isso como ignorância, nem como falta de educação. Às vezes nós até escrevemos assim, porque é como eu falei, puxa a raiz, a maneira como você aprendeu, sempre puxa, sempre vem. Né? Muitas vezes a gente erra mesmo sem nem perceber, porque já tem um costume ali de viver, já está adaptado, né, com aquilo. Então eu não acho isso errado, nem ignorância. Porque a ignorância que eu acho é porque as mesmas pessoas que dizem isso, é burro, é analfabeto, olha o jeito que ela fala. Para mim, burro, analfabeto, ignorante, né? É dizer que eu sirvo a Jesus e abrir ali a boca para xingar a pessoa de filho da serpente, filha do diabo, desgraçada, maldita e falar até da minha mãe sem nem conhecer. Para mim isso é ignorância, porque a pessoa pode ser até um doutor, mas se ele abre a boca para chamar de desgraçado, de filho do diabo, de filha da serpente e xingar a mãe da pessoa sem nem conhecer, para mim nunca soube o que é ter educação na vida. Né? E muito dos que dizem isso é analfabeto, é isso, é aquilo outro, já xingaram até minha mãe sem nem conhecer ela. E eu pergunto onde é que está a educação deles, né? Onde é que está a educação que os pais deles deram? Porque se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida, desde criancinha, é que um pai e uma mãe de uma pessoa que é intrigado comigo não tem nada a ver com o problema dos outros, né? Eu aprendi a respeitar o pai e a mãe dos outros, assim como eu quero que o meu pai e minha mãe sejam respeitados, né? E conversando com muitos desses que diz que eu sou ignorante, isso, aquilo, já xingaram até minha mãe sem nem conhecer, sem a pobre coitada nem saber de nada, né? E eu pergunto onde é que está a educação deles, né? A caligrafia deles, a maneira deles correta de falar, porque uma pessoa que chama a pessoa de maldito, de desgraçado, e começa ali a xingar a pessoa, manda ir tomar lá não sei aonde, eu pergunto qual foi a faculdade que eles fizeram que ensinava eles a ser tão inteligente e tão educado dessa maneira. Né? Então, para mim, vergonha isso aí. Né? Isso aí é que é falta de vergonha na cara e de educação. Né? Porque quando a pessoa faz isso é porque demonstra que nunca soube o que é ter educação nem respeito por ninguém. Então, eu tô fazendo só para explicar, porque muitos falam, muitos que xingar de tudo enquanto tem nomes piores que não convém falar, né? Falam, porque a gente fala dessa maneira, porque o sotaque é desta maneira. Melhor é falar assim do que desrespeitar a mãe ou o pai daquele que eu não conheço. Ou chamar de desgraçado, filho do diabo, mandar tomar não sei aonde, isso, aquilo, outro, como eles dizem que é inteligente, educados, né? E falam coisas que, sinceramente, envergonham.
até a igreja onde vai, seja ela qual for. Pregando a palavra do Senhor Jesus, eu já fui xingada por esses aí que ri de mim, que dizem que eu falo errado, até já me chamaram até de puta de pastor, de tudo que se pode imaginar, eles já chamaram. E já envergonhei muitos, porque tirei lá o print e coloquei lá para todo mundo ver, tá aí, ó. A educação deles envergonha até a própria igreja onde vai. Porque quando a pessoa chama a pessoa ali de puta, diz aquilo outro, sem nem conhecer uma pessoa e sem ter provas, né? Isso aí até crime é. Se a pessoa processar, vai preso. Nessa pessoa processar, vai preso. E aí, meu filho, né? Aí a gente fica se perguntando onde é que está a educação deles, né? A educação que eles dizem que tem, mas que não existe. São tão ignorantes que as próprias pessoas que vão ali, a igreja que eles vão, que são educadas, que aprendem a ter respeito pelas pessoas, ficam envergonhadas. E diz assim, esse daí é da nossa igreja? Esse daí que tem essa boca imunda desse jeito? Pois eu tenho vergonha, né, de dizer que este fulano faz parte da minha igreja. Porque eu, sendo da mesma, não tenho uma boca tão imunda quanto esse. Muitos falaram isso, muitos falam, né? E são esses que riem da maneira que a gente fala, da maneira que a gente escreve, mas são ignorantes. Quando abre a boca é pior do que uma fossa. Desrespeita até o pai e a mãe da gente sem nem conhecer. Aí eu pergunto, cadê a educação deles? Cadê a educação que eles receberam em casa? Como certa vez eu envergonhei um que ele me chamou de analfabeta, de papai e mamãe. E eu envergonhei ele na frente de todo mundo que estava no grupo e disse assim, graças a Deus, que eu estudei, que meus pais me ensinaram até educação, Senhor. E graças a Deus que eu nunca andei em bar bebendo. E isso eu posso dizer, porque educação para isso meus pais deram. Nunca vi minha mãe e meu pai andar em bar bebendo para mim andar, como o Senhor andava. Né? Aí pronto, ficou com raiva. Pagou até o comentário. Por quê? Porque eles querem olhar para os erros dos outros, mas não olham para os seus próprios erros. Né? E a analfabeta não sou, porque a analfabeta é quem nunca estudou na vida e não sabe ler. E eu sei escrever e sei ler. Né? Então eu falei isso. Graças a Deus que eu não sei o que é andar no bar bebendo. Porque graças a Deus com meus pais, eu nunca vi meus pais fazendo isso, nem me levando para me aprender. É isso eu posso dizer. E aí ficou com a cara sem ter onde pôr. E como foi na publicação dele, ele até apagou o meu comentário. E eu perguntei por que o Senhor apagou. Que eu não vou citar o nome dele, né? Porque ele sabe que é verdade. Né? Andava e ainda anda. Né? Tanto que ele falou, e daí se eu andar, o que que tem? Pois então pronto. Né? Então olhe primeiro para a sua vida, para depois falar da vida dos outros, né? Então, tá aí, é só para esclarecer. Né? Eu falo assim meio alto, não é que eu esteja com raiva nem nada, mas é porque as crianças, elas fazem muito barulho, né? E se eu não falar alto, não dá para ouvir. Inclusive, às vezes eu falo zoada, porque, né, barulho, às vezes eu falo barulho, às vezes eu falo zoada. Porque é a maneira como nós falamos aqui, barulho ou zoada. Barulho é o certo, zoada é o que nós falamos mais. Às vezes eu procuro falar barulho, mas pode sair zoada, por quê? Eu falando zoada, porque é o costume nosso aqui, né? Então é por isso que eu queria explicar. Eu sou cearense, né? Moramos próximo a Fortaleza. Não sei bem quantos quilômetros é daqui para Fortaleza, mas é no máximo umas 4 horas de viagem comparadas, né? Acho que nós falamos bem pior do que as pessoas que moram na Fortaleza. Nós chamamos redemoinho, redemoinho, óleo, desolhos, barulho, zoado e assim vai. Então nós falamos assim porque nós aprendemos assim, né? Mas isso não muda o foco da mensagem, não muda em nada, porque você entende o que a gente quer dizer. Você fala zoada, dá para você entender que é barulho,
né? Se eu falo os olhos, dá para você entender que é olho, né? Quem é educado e sabe respeitar a crença de cada um, o lugar como a pessoa mora e sabe que existe essa diferença, eles aceitam numa boa, eles não falam que é ignorância, eles não falam que é analfabetismo, porque eles sabem que é a maneira como cada um aprende a falar de acordo com o lugar onde mora. Mas não é errado, porque é o costume de falar assim. Se for assim, então a maneira como as diversas pessoas que não moram no Ceará, né, como as cariocas, paulistas, falam errado, porque não falam da maneira como nós falamos. Né? Então, será que eles falam errados? Ou será que todos falam de acordo com o seu lugar, adaptado ao seu lugar? Né? Então, nós somos adaptados ao nosso lugar. E eu falo com muitas pessoas. Antigamente eu falava bem melhorzinho. Hoje eu estou falando pior porque eu falo com muitas pessoas, né, de diversos idiomas e tenho acesso a pessoas que elas tanto falam como escrevem ali palavras bem pior do que as minhas. A gente acaba às vezes aprendendo, né? Então tá aí, né? Bem explicado para a vergonha dos ignorantes, né? Que não sabem nem respeitar o pai e a mãe dos outros e chamam de analfabeto uma pessoa porque fala de acordo com o seu lugar, né? Então tá aí.